Eu quero começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para você. Você acredita em inferno? Você acredita que depois da morte pode haver céu ou inferno? Escreva aqui embaixo no comentário. Já me responda isso logo de cara, porque eu não acredito. Eu não acredito que tenha nada, mas se houvesse o inferno, se existir o inferno, possivelmente a cena de entrada, você atravessou os portões do inferno, a cena de entrada de recepção do inferno seria essa aqui. Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela. Enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Então, aqui a gente tem Bolsonaro de férias, dia 21 de dezembro, já está de férias, esse presidente trabalhador, né, dedicado, que se esforça em destruir o Brasil, em matar brasileiros, de férias, em Guarujá, e daí você tem essa cena aqui compartilhada pelo filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Que triste isso, né? Que triste. E se você prestar atenção na trilha sonora, a música que eles estão dançando, o funk que estão dançando, é o funk composto, bem, composto é uma paródia, não sei, ele copiou uma outra música, e é o MC Reaça. Não sei se vocês se lembram dessa história, mas ele era um MC, era um funkeiro. Suspeita-se que tenha se matado depois de agredir a namorada dele. E foi uma das poucas pessoas, ao longo desse mais de um ano de pandemia, foi uma das únicas pessoas que o Bolsonaro prestou condolências, homenagens por ter morrido. Muitos artistas, figuras importantes do Brasil, perderam a vida durante a pandemia, muitos deles por causa do coronavírus, mas uma das poucas pessoas que o Bolsonaro homenageou e prestou, sabe, condolências foi para essa pessoa que agrediu a namorada dele e depois tirou a própria vida. E a letra também é pavorosa, né? Se você reparou aqui a letra aqui comparando mulheres de esquerda com cadelas, né? Então realmente o negócio é complicado. Mas eu quero pegar essa cena aqui, bizarra, triste, infernal, diabólica, quero pegar essa cena aqui para comentar uma outra coisa, e que tem vínculos com isso, obviamente, porque tá tudo vinculado, né? Que foi uma live de ontem, uma conversa entre conservadores que foi organizada pelo Paulo Figueiredo. E aí você tinha ali o outro cenário infernal, né? O inferno é aqui. O inferno não é depois da morte, não. O inferno é aqui. Você teve nessa live vários convidados, mas entre eles um repertório de pessoas ali que foi um zoológico, né? Então, assim, você tinha o Paulo Figueiredo, você tinha o Olavo de Carvalho, Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, possivelmente o pior ministro da Educação que já passou na história do Brasil. Abraham Weintraub, tinha Ernesto Araújo, que a gente falou ontem sobre ele aqui também, né? Que certamente foi o pior chanceler da história do Brasil também. Ernesto Araújo, Ricardo Salles, outro, né, que vai entrar também para a história brasileira como o pior ministro do meio ambiente, que alguém que era pró-destruição do meio ambiente. E daí tinha outras pessoas ali menos importantes. E também tinha o Felipe de Orleans Bragança, o descendente da família real brasileira. E, sinceramente, o negócio foi um espetáculo de bizarrices também. Eu quero falar alguns pontos que me chamaram a atenção dessa live de ontem, porque, como eu falei, isso está vinculado ao governo Bolsonaro, né? Para começar, logo na fala inicial do Olavo de Carvalho, quando perguntado, né, sobre a relação dele com o Bolsonaro e se ele ainda apoiava o governo, ele dizia que estava um pouco frustrado, que ele sentiu que o Bolsonaro usou a imagem dele, né, Olavo de Carvalho, como poster boy do governo. Ou seja, aqui, interpretando a fala do Olavo, é como se o Bolsonaro houvesse usado a popularidade do Olavo, houvesse usado os seguidores do Olavo para se promover. E aqui a gente tem que entender que, na verdade, foi um pacto de benefício mútuo entre os dois, né? O Olavo ganhou com a vitória do Bolsonaro, se tornou uma figura conhecida, que ele não era tão conhecido assim, ele era conhecido da direita brasileira, ele tinha lá o seu séquito, né? Mas ele não era conhecido nacionalmente, passou a se tornar uma figura conhecida, capa de revistas, claro que sempre depreciativo, né? Sempre tirando sarro do charlatanismo dele, da figura tosca que ele é, mas se tornou conhecido. Se tornou infame, né? Ele não ficou famoso, ficou infame. Poucos sabiam quem era o Olavo de Carvalho antes. Então ele passa a ser conhecido, mas... E, por outro lado, o Olavo de Carvalho ele fornece para o bolsonarismo o seu substrato ideológico. Porque aqui há uma grande diferença que a gente precisa explicitar. São feitas comparações entre nazismo e bolsonarismo, ou entre Hitler e Bolsonaro.
E há algumas semelhanças em termos programáticos, em termos ideológicos, mas em grande parte a diferença mais brutal de todas é que, diferente do Hitler, o Bolsonaro não tem uma visão ideológica sólida, ou seja, estruturada. O Bolsonaro, ele traz um monte de preconceitos, ele traz um monte de noções toscas, ele é um ignorante, ou seja, ele tem um monte de coisas que ele traz, né, diferentes fontes distintas. Então, por exemplo, ele traz o militarismo da sua participação nas Forças Armadas, ele traz talvez o anticomunismo dessa passagem pelo Exército, imagino que deve ter também isso presente no Exército. Ele traz preconceitos contra homossexuais, ele traz uma série de preconceitos que ele incorpora, introjeta e vomita para o mundo. Então, assim, ele não tem uma visão, como eu falei, organizada, ideológica da realidade. E aí que entra o olavismo, porque o olavismo tem essa visão organizada. E aí a diferença entre Bolsonaro e Hitler, porque o Hitler, ele tinha essa visão ideológica estruturada. Tanto que quando ele escreve o Mein Kampf, que é a Minha Luta, quando ele escreve aquilo ali, ele já tinha aquela visão montada. O Hitler pensou muito antes de se tornar chanceler. O Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é essa coisa, essa aberração. Ele é essa coisa. E daí o Olavo, ele traz essa base ideológica. Então houve uma fusão de uma pessoa repleta de preconceitos, um sujeito tosco, ignorante, essa coisa, o Bolsonaro, e vem essa outra aberração, que é o Olavo de Carvalho, esse charlatão, esse ideólogo, vem e traz as ideias. E isso chega no Bolsonaro, possivelmente pelos filhos do Bolsonaro inicialmente. Imagino que o Eduardo Bolsonaro, que é um olavista de carteirinha, e talvez o Carlos Bolsonaro, que é um olavista indireto. E depois você tem ali a influência do Felipe G. Martins, né, que é um olavista também de primeira linha, e ele entra na campanha do Bolsonaro, ajudando na estratégia de campanha do Bolsonaro, e depois se torna alguém muito próximo do presidente e fica lá buzinando o ouvido dele. Inclusive, imagino que muitos desses ministros olavistas, né, como o Salles, como o próprio Weintraub ou o Ernesto Araújo, sejam já a influência desse núcleo aí olavista. Então, a gente pensa que há uma fusão, são duas forças distintas. E o bolsonarismo é isso, o bolsonarismo ele é uma fusão de diferentes forças. Por um lado, você tem esse olavismo, que era uma força importante já na direita brasileira antes do Bolsonaro ser eleito, havia o olavismo, junta com o antipetismo, que é uma mentalidade que vai sendo cultivada também ao longo do mandato do Lula, sem tanta força assim, mas pega tração com a Dilma, e também tem o lavajatismo. Então, sim, são três forças importantes que se unem em torno do Bolsonaro. A gente tem que pensar que o Bolsonaro está mais próximo do Trump, por exemplo, porque o Trump também é uma figura que não tinha uma solidez ideológica. Ele tinha suas ideias lá, suas concepções, seus preconceitos, mas quem traz esse substrato ideológico para o Trump é o Steve Bannon, que não é alguém como o Olavo de Carvalho que se mostra como intelectual, como filósofo. Não, ele não se mostra como isso. Ele se mostra como estrategista, como alguém que está também buscando as suas fontes e trazendo para compor a sua visão de mundo. Mas quem traz isso para o trumpismo é o Steve Bannon. No Brasil é o Olavo de Carvalho. Então, tanto o Bannon quanto o Olavo, eles lucraram com a tomada do poder, eles lucraram com isso. Então, foi um pacto mútuo. Então, não dá para se apresentar como se fosse usado. O Olavo não foi usado. O Olavo usou também o Bolsonaro. Ele ganhou com isso. A gente tem que pensar nisso. Foi uma relação, foi uma simbiose. Os dois se juntaram e surgiu essa monstruosidade que é o bolsonarismo. Segundo ponto, quero pôr para vocês aqui um trechinho dessa live, quando o Ernesto Araújo fala sobre como os horizontes dele se abriram depois que ele conheceu o Olavo de Carvalho. Como a gente falou dele ontem, acho que vale por aqui para a gente poder reforçar aqui o olavismo inerente na visão do chanceler, do ex-chanceler, né, e como ele aplicou isso para o mundo, né, na relação do Brasil com o mundo. Vamos ouvir aqui Ernesto Araújo falando. Bom, acho que comigo, como com muita gente, aconteceu uma revolução quando eu vi pela primeira vez, a sua ideia do Teatro das Tesouras, né? Porque eu vivia assim, no meio político brasileiro, assim, observava o meio político como realmente se o PSDB fosse a direita e o PT a esquerda. Né? Quando a gente se dá conta de que tudo é uma coisa só e tudo parte de um sistema, isso é uma revolução na cabeça da gente. Né? Hoje, o que a gente vê, bom, é um pouco a comprovação disso aí, com o que parece ser uma aliança, né, pelos parte do PSDB com o PT. Aqui a gente tem essa tal noção da estratégia das tesouras, né, o teatro das tesouras, como diz o Ernesto Araújo aqui, que seria uma ideia, segundo o Olavo, seria uma ideia já concebida ou praticada pelo Lenin, que são duas forças distintas, duas forças idênticas, no final das contas, né? Então, assim, você tem uma ala radical e uma ala moderada, na esquerda, os comunistas, você tem uma ala extremista e uma ala moderada, e no final das contas, o que eles querem é a mesma coisa. Então, assim, se um chega ao poder, puxa o outro, se o outro chega ao poder, puxa o outro. Então, assim, o jogo é esse.
Então, segundo essa concepção do Olavo de Carvalho, que ele atribui ao Lênin, mas o Lênin nunca falou isso, segundo essa concepção do Olavo de Carvalho, não existe direita no Brasil, ou se existe, a única direita real no Brasil é a direita olavista. Todos os demais são comunistas. É um projeto comunista que engloba diferentes esferas e não há fora disso a não ser o olavismo. Como o maior especialista em comunismo no Brasil, a gente não sei qual é a resposta a essa pergunta, não foi combinada, não tem nada combinado aqui no ar. É absurdo pensar que o Moro possa ser comunista, professor? De maneira alguma. Se você acha que o comunista é apenas o senhor que chega para você com um discurso ideológico pronto e repete a propaganda comunista, então você não sabe o que é comunista. É absoluto. Veja, leia um livro que se chama Double Life, Vidas Duplas. O autor chama-se Stephen Koch, K-O-C-H. E vai mostrar assim, a penetração do comunismo nas altas esferas americanas. Assim, na alta esfera judiciária, alta esfera literária, alta esfera do cinematográfico. A maior parte dos agentes ali é um cara que ninguém sabia que era comunista. Para o comunista, é absolutamente essencial ter agentes que ninguém sabe que são comunistas. O último bastião da cristandade, dos valores cristãos, sabe, da moral, o único bastião da intelectualidade é o olavismo. Todo o resto é comunista. Tudo o resto é comunista. E aqui não importa se você realmente é comunista ou não, se você realmente segue alguma visão comunista de algum autor comunista, se você leu Marx ou não, isso não importa. Para eles, se você não defende a visão deles, você é comunista. É uma visão, sabe, é um falso binarismo total. Mas segundo eles, nesse jogo político comunista, vai citar o teatro das tesouras, ou seja, não importa se é PT ou PSDB, tudo é a mesma coisa. Se um chega no poder, puxa os outros, e vice-versa. E daí, para confirmar essa teoria deles, essa hipótese deles esdrúxula, agora eles vão usar o caso do Alckmin conversando, dialogando com o Lula, e vice-versa. Então, sim, pode ser que venha uma chapa agora na próxima eleição, Lula, presidente, Alckmin, vice. E isso vai confirmar, como eu falei, essa noção de que o jogo é esse. Embora a conjuntura seja diferente agora, né? A gente tem que pensar aqui que são diferentes forças, um centro-esquerda e um centro-direita democráticos que estão se unindo, dando as mãos agora para poder enfrentar a barbárie do bolsonarismo. Então, assim, é um cenário diferente. E o Alckmin vem dar a chancela, né, do mercado, vem dar a chancela da direita moderada, que ainda consegue pensar racionalmente. Então, assim, seria uma fusão de forças, né? Seria lá o Megazord. Vamos fundir as forças aqui para poder enfrentar o monstro que é o Bolsonaro. É claro que isso aliena muita gente, também muitas pessoas olham isso com desconfiança. Na esquerda, né? Esse pacto entre Lula e Alckmin é um pacto, sabe, faustiano, vai se unir com o neoliberalismo, ou seja, há quem desconfie disso e há quem olhe com repúdio, mas para a extrema-direita, para o olavismo, isso é visto como a confirmação de que o jogo político sempre está nas mãos dos comunistas. E é incrível você ver ali nessa live, né, nessa conversa entre essas pessoas adultas, marmanjos, né, pessoas crescidas, idosos inclusive, que é o caso do Olavo de Carvalho, propagando as teorias mais mirabolantes e absurdas que você possa imaginar. É realmente um delírio. Eu que acompanho essa turma aí há muito tempo e que ouço o que eles falam, eu me surpreendo com o grau de delírio dessas pessoas. Eles realmente estão em outro planeta. Eles realmente não conseguem olhar a realidade tal qual ela é. E eles se mostram, né, tanto o Paulo Figueiredo, por exemplo, quanto o Olavo, eles se mostram como especialistas, como grandes conhecedores do comunismo. E ao mesmo tempo são incapazes de reconhecer que há uma disputa com diferentes forças que não são comunistas, gente. Sabe? É simplesmente inacreditável, de fato. Assim, é inacreditável o grau de delírio da conversa daquelas pessoas. E uma coisa curiosa, que talvez seja o momento mais explícito de tudo que eu já vi do Olavo de Carvalho até agora, é você perceber o narcisismo do Olavo de Carvalho, né? Porque todas as perguntas que são feitas para eles, pelos participantes dessa conversa, vários deles fazem perguntas de geopolítica, de cenário internacional, de Europa, vários deles fazem perguntas sobre o cenário mais amplo, e tudo se volta pro Olavo, né? Porque eu, Olavo, sou atacado por um tal de Teitelbaum, que escreveu um livro sobre mim, porque quando eu falei isso, porque quando eu fiz isso, porque quando eu fui atacado por isso. É o tempo todo o Olavo olhando o próprio umbigo. Ele é alguém que pôs um óculos de sol e é incapaz de olhar o mundo sem esse óculos mais. Tudo passa pelo filtro do próprio umbigo do Olavo. E aí entra a grande questão que a gente sempre aborda aqui, né? Do viés dogmático das pessoas. Quando as pessoas adotam uma postura dogmática diante da realidade, adotam uma visão de mundo, e tudo é filtrado por isso. Então, assim, já não se vê mais o mundo real, se vê apenas o dogma. Se tenta encaixar a realidade naquilo que você já acredita previamente. Isso é um problema enorme, né? Isso é um problema para o conhecimento, isso é um problema para poder gerar
informações corretas sobre o mundo. Por fim, quero para o último trecho aqui, que é do Luiz Felipe de Orleans Bragança, falando sobre a tomada comunista no mundo, né? Porque é a visão deles, o mundo inteiro é dominado por comunistas e, como eu falei, eles são o último bastião de defesa da cristandade. Então vamos ouvir aqui o mundo tomado por comunistas. Só lembrando do contexto, a Europa já foi, União Soviética Europeia, comunismo ainda impera na China, na Ásia, você tem Canadá na mão do socialista, Estados Unidos agora na mão de outro socialista progressista, extremamente agressivo em utilizar o seu poder global para promover sua agenda progressista. México, socialista. Argentina, socialista. Vários outros países da América Latina aí balançando. Alguns candidatos do narcotráfico vinculados diretos com o marxismo. O Brasil ainda resiste, meus amigos. Uma das razões que o Brasil resiste é que as ideias aqui fluíram. Pessoas heróicas como o professor Olavo fizeram ainda acho que a gente não pode nem julgar que o professor está muito cedo, né, professor? Só ainda tem muito para contribuir. Mas é exatamente por isso que o Brasil hoje tem uma missão muito séria no mundo. Isso encerra, na verdade, a visão deles, como eu falei. Isso aqui é um embala, né? Embala para presente de Natal para vocês aqui. Basicamente, não tem saída. Os comunistas tomaram conta de tudo, que o mundo é esse agora. O mundo é esse. Como eu falei, você tem ali marmanjos, sabe, homens crescidos, todos homens, se você for reparar, né? Todos homens crescidos defendendo as ideias mais esdrúxulas que você pode imaginar. E tentam se mostrar como experts nesse assunto, né? Experts em comunismo, experts em ciência política. É inacreditável. Não é à toa que eles são motivo de piada, né? São motivo de as pessoas olharem com certo... Meu Deus, o que é isso, né? Que horror. Mas são essas pessoas que impactaram e, de certo modo, ainda impactam na visão do governo Bolsonaro. Como eu falei, o Olavo de Carvalho ele forneceu ideologia para sustentar as bizarrices do presidente. Quer saber o que vocês pensam sobre tudo isso aqui que eu falei hoje? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, se cuide por aí e confira na Amazon agora um texto novo meu chamado Nápoles, no qual eu conto a minha experiência da minha esposa quando a gente reencontrou a família dela lá em Nápoles, família napolitana, e foi bem curioso o negócio. Então confira, o link está aqui. Se cuide por aí e até mais. Tchau!